Fala, galera da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, suas famílias também, né? Então hoje a gente vai começar um novo assunto de Química 2, né? Com o capítulo 19, Equilíbrio Químico 1. Então hoje a gente já terminou o nosso assunto de cinética química e agora a gente vai iniciar um novo assunto, o assunto de equilíbrio químico, que tem um pouquinho a ver com cinética, mas eu tenho suas particularidades. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sara e eu sou professora de Química, né, do Colégio Força Máxima nas unidades de Laranjeiras e São Gonçalo. Vamos começar então a nossa aula? Bem, para a gente começar a falar de equilíbrio químico, a gente precisa primeiro falar sobre reações reversíveis. Por quê? Quando a gente pensa em equilíbrio, o que a gente pensa? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, em geral, é uma balança. Né? Uma balança onde eu tenho os dois lados dessa balança em equilíbrio, certo? Se eu tiver o mesmo peso de um lado da balança e do outro lado da balança, essa balança vai estar em equilíbrio, certo? Então, isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então, são dois lados. Eu tenho que ter dois lados que estejam em equilíbrio, para poder a ideia de equilíbrio, né, acontecer. Então, para a gente poder falar de equilíbrio químico, primeiro eu preciso saber o que são reações reversíveis. Reações reversíveis são aquelas que ocorrem nos dois sentidos, ou seja, no sentido de formação dos produtos e também no sentido de formação dos reagentes. Então, sempre quando a gente estava falando de reação, a gente sempre tinha uma reação que era sempre assim. Eu tenho reagente, aí eu tenho uma setinha, produto. Então, ela sempre acontece no sentido reagente-produto, certo? Aqui não. Como a gente está falando de equilíbrio químico, lembrando, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter dois lados em equilíbrio, certo? Para poder a ideia de equilíbrio químico fazer sentido. Então, as reações que a gente vai estudar no equilíbrio químico são as reações reversíveis, ou seja, são aquelas que podem acontecer tanto no sentido reagente-produto, quanto no sentido produto-reagente. São reações desse tipo aqui, ó. Imagina que eu tenho esse reagente A mais esse reagente B indo ao produto C mais o produto D, certo? Isso aqui é o meu sentido 1. Ó. Olha aqui a setinha, ó. Ela está indo do sentido reagente para produto. Então, isso aqui é o meu sentido 1. Mas eu também posso ter essa reação acontecendo no sentido oposto. Ou seja, eu posso ter produto indo a reagente. E aí, então, eu vou ter essa reação no sentido 2. Então, é uma reação que vai acontecer nos dois sentidos. Dessa forma, a forma de caracterizar a reação reversível é com esse símbolo de seta dupla, que a gente está aqui. A gente não vai mais usar aquela setinha única, né? Que vai de reagente para produto. Não. Quando a gente fala de reação reversível, o símbolo de reação que a gente vai usar é esse aqui. É o símbolo da seta dupla, que significa que essa reação acontece nos dois sentidos e que, portanto, ela é reversível. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho aqui reagente indo a produto, eu tenho também produto indo a reagente. Ela acontece dos dois lados. O equilíbrio químico ocorre quando, em uma reação reversível, a velocidade da reação direta, ou seja, do sentido 1, é igual à velocidade da reação inversa, ou seja, do sentido 2. Então, gente, olha só. Quando a velocidade de reação do sentido 1, certo? Ou seja, da reação direta, é igual à velocidade da reação no sentido 2, ou seja, na reação inversa, eu tenho, então, o equilíbrio químico. Por quê? Eu tenho reagente indo a produto na mesma velocidade que produto vai a reagente. Então, eu tenho aí um equilíbrio. Olha só. Lembra que a gente falou? Quando a gente tem a balança, o que determina o equilíbrio da balança? Um lado tem que estar com o mesmo peso que o outro lado. No equilíbrio químico, o que vai determinar o equilíbrio? A velocidade de reação de um sentido tem que estar igual à velocidade da reação do sentido oposto, para poder ter o equilíbrio, certo? Mas a gente diz, quando a gente pensa em equilíbrio, vocês costumam pensar em coisas paradas, coisas estáticas, certo? Tá em equilíbrio, então tá parado. Não. O equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, o fato da reação estar em equilíbrio não significa que ela parou de acontecer. A reação continua ocorrendo. Eu continuo tendo
reagente indo a produto e produto indo a reagente. Só que qual é a diferença do equilíbrio? Quando eu tenho equilíbrio, essas velocidades elas são iguais, mas eu continuo tendo a ocorrência da reação. Por isso que a gente diz que é um equilíbrio dinâmico, porque a reação continua acontecendo, porém os dois sentidos estão ocorrendo aquela reação na mesma velocidade, mas elas não estão paradas, elas estão acontecendo, certo? Então, todo equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, porque ele não está parado, ele está em constante ali movimentação de reação. Produto indo a reagente, reagente indo a produto, só que ambos a mesma velocidade, ok? Bem, gente, então a gente já viu que o equilíbrio químico ele é marcado quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Mas e com relação às concentrações dos reagentes e dos produtos? O que acontece com as concentrações dos reagentes e dos produtos quando a gente atinge o equilíbrio? Se as reações inversas e direta, né? Se a reação inversa e a reação direta estão com a mesma velocidade, isso significa que as concentrações de produto e de reagente elas vão permanecer constantes, elas não vão mais variar, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho produto indo a reagente, eu tenho reagente indo a produto no equilíbrio, né? As duas estão acontecendo ali na mesma velocidade. Então as quantidades, né, as concentrações de produto e de reagente, ao atingir o equilíbrio, elas vão permanecer constantes. Nesse momento, eu posso ter três situações gráficas, né, com relação ao equilíbrio químico e as concentrações de produtos e reagentes. Então, gente, em relação a essas concentrações, em um estado de equilíbrio, eu posso observar três situações gráficas. Eu posso ter, na primeira situação, o equilíbrio, né, ocorrendo com concentrações de reagentes igual a concentrações dos produtos. E aí percebam que aqui, ó, essas concentrações elas não estão mais mudando. Aqui eu tenho a curva do produto, né, porque ela está aumentando a concentração com o passar do tempo, que é o que acontece com o produto, né? E aqui eu tenho a curva do reagente, porque eu tenho a diminuição da concentração com o passar do tempo, porque eu tenho reagente se transformando em produto. Quando atinge o equilíbrio, eu posso ter o equilíbrio no momento que essas duas concentrações elas se tornam iguais. Isso é a primeira situação. Eu posso também atingir o equilíbrio quando a minha concentração de reagente for maior do que a de produto. E aí aqui, se eu observar a curva do produto, eu atingi o equilíbrio, a concentração permaneceu constante em uma quantidade menor do que a do reagente, que é essa curva de cima aqui. Ou eu posso ter também atingir o equilíbrio quando a concentração de produto for maior do que a concentração de reagente. Então, observem esse gráfico aqui, a concentração de reagente ela diminuiu, até atingir o equilíbrio, ou seja, até ela permanecer constante. E a dos produtos, ela aumentou, até que foi atingido o equilíbrio, e aí a concentração permaneceu constante. Quando foi atingido o equilíbrio, esse equilíbrio foi atingido num momento onde a concentração de produtos é maior do que a de reagentes. Então, eu posso ter essas três situações. Eu posso ter o equilíbrio com concentrações de reagente e produto iguais. Eu posso ter o equilíbrio com concentrações de reagente maior do que a de produto. E posso ter o equilíbrio com a concentração de produto maior do que a do reagente. As três situações elas são possíveis. Por quê? O equilíbrio ele não é ditado pelas quantidades de produto e reagente. Ele é ditado pela velocidade da reação. E eu posso igualar a velocidade da reação tendo mais reagente do que produto. Eu posso igualar as velocidades de reação tendo produto igual a reagente, tendo concentração de produto igual a de reagente. Ou eu posso igualar as velocidades de reação no momento em que eu tenho uma concentração de produto maior do que a de reagente. As três coisas são possíveis. Porque quem dita o equilíbrio é a velocidade da reação e não a concentração de produto e reagente. Ok? Bem, agora que vocês já entenderam o que é o equilíbrio, quando que ele acontece, em que momento que ele vai acontecer, a gente vai falar então agora de constante de equilíbrio. Quando a gente fala de constante de equilíbrio, a gente vai ver aqui dois exemplos de constante de equilíbrio. A gente vai ver a constante de equilíbrio em termos de concentração e a gente vai ver a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Num primeiro momento, a gente vai estudar a constante de equilíbrio em termos de concentração, que a gente chama aqui de Kc.
K aqui de constante, né, porque é uma constante de equilíbrio, um valor que não muda. C de concentração. Então, Kc é constante de concentração. Supondo a seguinte reação reversível. Então, imagine que eu tenho essa reação reversível aqui. A mais B indo a C mais D, ou D mais C indo a B indo a mais B. Né? Essa reação reversível aqui. A constante de equilíbrio em termos de concentração Kc será, então, considerando essa reação aqui, Kc é igual a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, gente, a constante de equilíbrio que vocês vão calcular sempre vai ter essa mesma cara aqui. Concentração dos produtos com seus índices sempre vai ficar no numerador. E a concentração dos reagentes com os seus respectivos índices sempre vai ficar no denominador, ok? No caso da nossa reação hipotética, como o C e o D estão nos produtos, eu vou colocar o C, a concentração do C elevado ao seu índice estequiométrico, vezes a concentração do D elevado ao seu índice estequiométrico no numerador. E como o A e o B são os meus reagentes, então a concentração do A elevado ao seu índice estequiométrico, vezes a concentração do B elevado ao seu índice estequiométrico, vai ficar no denominador, ok? Sempre desse jeitinho aqui a gente vai montar, então, o nosso Kc. Algumas observações. O valor de Kc, ele depende da reação considerada e depende da temperatura, mas ele independe das concentrações iniciais dos reagentes. Por quê? As concentrações que eu vou utilizar para calcular o Kc são as concentrações do equilíbrio, não são as concentrações iniciais. Então, imagina esses exemplos aqui, ó. Vamos pegar esse gráfico do meio aqui. Inicialmente, eu tenho essa concentração de reagente e tenho 0 de produto, certo? Qual é a concentração aqui que eu vou usar para poder calcular o Kc? Eu vou usar as concentrações depois que foi atingido o equilíbrio. Então, eu vou usar essa concentração aqui, ó, quando o reagente já não varia mais, e essa concentração aqui quando o produto já não varia mais. Essas concentrações que estão antes do tempo de equilíbrio não me interessam para calcular o K, porque o K é constante de equilíbrio. Então, eu quero calcular com as concentrações no equilíbrio e não com as concentrações iniciais. Então, aqui, quando eu falo para vocês que o Kc independe das concentrações iniciais dos reagentes, é justamente por isso. Porque as concentrações que eu vou utilizar para calcular o Kc são as concentrações no equilíbrio e não as concentrações iniciais. Sólidos e líquidos puros não participam da expressão do Kc. Então, sempre que vocês verem uma reação onde eu tenho reagente ou produto, sendo um sólido ou sendo um líquido puro, essas substâncias elas não vão participar da expressão do Kc. Então, vocês não vão escrever elas aqui, tá? Se for sólido ou líquido puro, vocês não vão escrever aqui na expressão do Kc. Bem, então, para a gente poder ver como que a gente faz o cálculo desse Kc na prática, a gente vai ver o exemplo do exercício 6 das questões conceituais. Exercício 6 diz o seguinte: em um recipiente de 1 litro, foram colocados 4 mols de hidrogênio e 5 mols de oxigênio. Em seguida, o recipiente foi aquecido a uma temperatura T, na qual foi atingido este equilíbrio. Aí eu tenho aí 2 de hidrogênio mais oxigênio, e aí eu tenho nos reagentes, nos produtos, 2 mols de água. Verificou-se nesse instante a presença de 2 mols de hidrogênio. Então, quando foi atingido o equilíbrio, eles conseguiram verificar a presença de 2 mols de hidrogênio no equilíbrio. Encontre o valor de Kc para a equação apresentada nas condições descritas. Então, ele te deu as concentrações, ele te deu as quantidades iniciais dos reagentes e te deu a quantidade do hidrogênio no equilíbrio e pediu para você calcular o Kc. Bem, então vamos começar aqui resolvendo então a questão, né? Pra gente, lembrando que para a gente conseguir fazer, né, o cálculo do Kc, eu preciso conhecer as quantidades dos reagentes e dos produtos no equilíbrio da reação, certo? No problema, ele deu para a gente as quantidades de reagente iniciais, né? As quantidades iniciais
e deu também a quantidade do hidrogênio no equilíbrio. Mas a gente ainda não sabe qual é a quantidade do oxigênio no equilíbrio e também não sabe qual é a quantidade da água no equilíbrio para a gente conseguir calcular o Kc. Para a gente chegar nessas quantidades do equilíbrio, eu preciso montar uma tabela que a gente chama de tabela IV. Tabela início, variação e equilíbrio. Nessa tabela a gente vai escrever a concentração que eu tinha de cada um das minhas substâncias da reação no início. Eu vou escrever como que essa concentração variou, ou seja, o quanto foi formado ou quanto foi consumido. E no final, o que eu vou obter é a quantidade no equilíbrio, levando em consideração o quanto eu tinha inicialmente e o quanto foi consumido, ou, no caso dos reagentes, ou o quanto eu tinha inicialmente e o quanto foi formado no caso dos produtos. Então, essa tabela eu posso construir ela utilizando quantidades em mol por litro, ou seja, utilizando concentração, ou eu posso fazer ela em mol e depois calcular a concentração para colocar na expressão do Kc. A gente já vai montar a tabela em concentração, porque aí depois a gente só pega os valores e joga direto na equação, fica mais fácil. Então, a gente já vai fazer todos os cálculos da tabela em concentração, ou seja, em mol por litro. Para isso, eu preciso calcular, então, a molaridade inicial do hidrogênio. Ele disse no problema que a gente tinha inicialmente 4 mols de hidrogênio em um recipiente de 1 litro. Então, a minha molaridade inicial do hidrogênio vai ser 4 mols sobre 1, que é 4 mol por litro, certo? O oxigênio, ele disse que a gente tinha 5 mols de oxigênio inicialmente em 1 litro de recipiente. Então, eu tenho 5 mol por litro de molaridade do oxigênio. E a molaridade no equilíbrio do hidrogênio, ele disse que eu tinha 2 mols de hidrogênio no equilíbrio, em um recipiente de 1 litro. Então, vai ficar 2 mols sobre 1 litro, 2 mol por litro. Certo? Então, eu já descobri a molaridade inicial do hidrogênio, já descobri a molaridade inicial do oxigênio e já descobri qual é a concentração do hidrogênio no equilíbrio. Agora, eu vou montar a minha tabelinha IV. Como que eu monto a tabelinha IV? Gente, eu monto desse jeito aqui, ó. Eu vou escrever as espécies da reação: hidrogênio, oxigênio e água. E vou escrever aqui o início em mol por litro, variação em mol por litro e equilíbrio aqui em mol por litro. Quanto que eu tenho no início de hidrogênio? Eu tenho 4 mol por litro, então eu vou escrever isso aqui. E do oxigênio? 5 mol por litro, certo? E da água eu tenho 0, porque no início eu não tenho produto, no início eu só tenho reagente. Então, a concentração inicial da água é 0. E a variação? Como que eu chego na variação? Para eu saber a variação, eu preciso saber a estequiometria da reação. Então, vamos voltar aqui na estequiometria da reação, olha só. Vamos voltar para a nossa reação. Eu tenho 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de água, gerando 2 mols, 1 mol de água, ó. Tenho 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de água, certo? Então, a minha proporção estequiométrica é 2 para 1 para 2, certo? 2 para 1 para 2. Quando eu for escrever, então, aqui a minha variação, eu preciso levar isso em consideração, né? Então, vamos lá. Eu não tenho 2 mols de hidrogênio, então, a minha reação aqui, eu vou ter uma variação de menos 2x. 2 porque é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio e x porque eu não sei quanto exatamente que reagiu do hidrogênio. Então, menos 2x. E do oxigênio? Do oxigênio vai ser menos x, certo? Porque eu estou reagindo 1 mol, né, de oxigênio pelo coeficiente estequiométrico. Então, o coeficiente estequiométrico é 1. X porque eu não sei quanto exatamente do oxigênio que reagiu. Então, vai ficar menos x. E o quanto foi formado de água? Eu não tinha 2 mols de água sendo formados, então eu vou ter mais, porque eu estou formando água, mais 2x, porque o coeficiente estequiométrico é 2, x porque eu não sei a quantidade exata de água que foi formada. Então, ficou menos 2x, porque o coeficiente estequiométrico do hidrogênio aqui é 2, e o hidrogênio está sendo consumido, ele é reagente, então menos aqui na frente, porque eu estou perdendo hidrogênio. Oxigênio, menos x, porque o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 1, e menos porque ele é o reagente, então ele está sendo perdido na reação. E a água, mais 2x, porque o coeficiente estequiométrico da água na reação é 2, e eu estou formando água, então vai ficar positivo. E no equilíbrio, então, o equilíbrio vai ser
a minha quantidade inicial, certo? E aí aqui, tirando, né, o quanto variou. Então, no meu equilíbrio eu vou ter 4 menos 2x. Por quê? Porque menos 2x foi o que eu perdi de água. Então, no equilíbrio, eu vou ter o início, certo? Menos o que variou, que é o 2x. Então, vai ficar 4 menos 2x. E eu disse, a questão disse pra gente que no equilíbrio foi encontrado uma concentração de 2 mol por litro de hidrogênio. Então, 4 menos 2x é igual a 2. Esse 2 foi dado na questão pra gente. Então, recapitulando. 4 é a minha quantidade inicial. 2x é o quanto eu perdi de água. Então, no equilíbrio, qual vai ser a minha quantidade de água? 4, que é o início, menos o quanto eu perdi de água, certo? Então, vai ficar 4 menos 2x, igual a 2, porque o problema disse pra gente que no equilíbrio a gente tinha 2 mols por litro de água. E o oxigênio? 5 menos x. Então, vai ficar 5 menos x aqui, no equilíbrio, porque 5 é o quanto eu tinha inicialmente e x foi o quanto eu reagi do oxigênio. Então, no equilíbrio, eu vou ter 5 menos o x. E da água, eu vou ter simplesmente o 2x, porque eu não tinha nada de água inicialmente e o que eu formei foi 2x. Então, no equilíbrio, o que eu vou ter é 2x. Aí, agora, qual é a próxima etapa, então? A próxima etapa é descobrir qual é o valor do x, para eu conseguir chegar nas concentrações no equilíbrio, certo? Então, vamos descobrir o valor de x. Para calcular o valor de x, a gente vai utilizar a equação do hidrogênio. 4 menos 2x igual a 2. E aí, eu consigo, então, descobrir o valor do x. Vai ficar menos 2x é igual a 2 menos 4. E aí, aqui eu vou fazer uma troca de sinal, certo? Eu vou jogar menos desse lado e menos desse lado para poder inverter o sinal. Aí, vai ficar 2x igual a 4 menos 2, certo? 4 menos 2 é 2. Então, vai ficar 2x igual a 2, logo x é igual a 1. Beleza, já descobri o valor de x. Se eu sei o valor de x, agora eu consigo calcular as concentrações de cada espécie no equilíbrio. E aí vai ficar, então, molaridade do hidrogênio no equilíbrio vai ser 2 mol por litro, porque isso aqui a gente já conhecia. Molaridade do oxigênio no equilíbrio é 5 menos 1, que é igual a 4 mol por litro. E a molaridade da água no equilíbrio é 2 vezes 1, então é 2 mol por litro. Beleza? Show! Já sei as concentrações no equilíbrio, o que eu tenho que fazer agora? Agora é só eu aplicar isso no Kc, na equação do Kc. Qual é a equação do Kc, gente? Kc é produto sobre reagente. Concentração de produto com seu respectivo índice estequiométrico, concentrações dos reagentes com seu respectivo índice estequiométrico. Como a água tem índice estequiométrico 2, vai ficar concentração da água elevado a 2 sobre concentração do hidrogênio elevado a 2, porque o índice estequiométrico dele também é 2, vezes concentração do oxigênio aqui elevado a 1, porque o índice estequiométrico do oxigênio é 1. E aí, agora é só eu substituir pelas concentrações no equilíbrio. A água é 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado vezes 4, que é a concentração do oxigênio. E aí, isso aqui vai ficar, então, 4 sobre 4 vezes 4, que é 4 sobre 16, que é igual a 0,25. Então, o Kc, para aquela reação que a gente estava considerando, é igual a 0,25. Bem, gente, então aqui, voltando aqui rapidinho. Então, o valor do Kc, a gente já chegou à conclusão que é 0,25, observações importantes. Para calcular o Kc, eu preciso primeiro descobrir as concentrações de cada espécie no equilíbrio. Como que eu faço isso? Monto a tabelinha IV, certo? Então, para eu descobrir a concentração de cada espécie no equilíbrio, eu preciso montar a tabelinha IV. Montei a tabelinha IV, descobri o quanto que eu tenho de cada uma das substâncias no equilíbrio. Aí sim eu posso pegar essas concentrações e aplicar na equação do Kc para poder chegar ao valor do Kc, ok? Então, esse é o passo a passo para a gente conseguir calcular valores de Kc. A maior parte das questões que vocês vão enfrentar na apostila são desse tipo aqui. Então, eu acredito que com essa resolução vocês consigam resolver boa parte das questões que tem na apostila de vocês, tá bom? Bem, então, a gente viu
nesses últimos slides, a constante de equilíbrio expressa em termos da concentração. Então, a gente estava sempre falando de concentração em mol por litro de cada um das substâncias, né, que participam da reação. Agora, a gente vai falar de constante de equilíbrio expressa em termos de pressões parciais. Então, em termos de valores de pressão. E aí, então, para diferenciar do Kc, o que a gente vai fazer? Como é uma constante em relação à pressão parcial, a gente vai escrever aqui Kp, para indicar que aqui é pressão, certo? E aí, o termo do Kp é igualzinho do Kc, só que ao invés de ser concentração, a gente tem aqui pressão. Então, vai ficar aqui pressão, né? Dos produtos no numerador e pressão dos reagentes aqui no denominador. Mesmo jeitinho que a gente fez o Kc, só que aqui a gente está trabalhando com pressão, né? Muito bem. O que é uma pressão parcial, gente? Que aí a gente vai ter que usar valores de pressão parcial para poder chegar no Kp. A pressão parcial é aquela exercida por um componente gasoso, então são substâncias que são gases, né? Para a gente calcular Kp, as substâncias envolvidas na reação são gases, né? Porque são os que exercem pressão. Então, a pressão parcial é aquela exercida por um componente gasoso em relação ao todo, ou seja, em relação à pressão total. A soma das pressões parciais é sempre igual à pressão total do sistema. Então, quando a gente fala de pressão parcial é a pressão que cada componente gasoso exerce em relação ao todo. A soma de todas as pressões parciais é que resulta na pressão total do sistema. Então, aqui, ó, Pi, que é a pressão parcial, é igual a P, que é a pressão total, vezes o XI, em que Pi é a pressão parcial do componente I, P é a pressão total do sistema, e Xi é a fração molar do componente I no sistema considerado. Então, conhecendo a fração molar daquele componente no sistema que eu estou considerando e conhecendo a pressão total do sistema, eu posso calcular a pressão parcial daquele componente utilizando essa equação aqui. Pressão parcial do componente I é igual a pressão total vezes a fração molar dele no sistema que eu estou considerando. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. O exemplo, eu peguei aqui a questão resolvida, que tem resolvida na apostila de vocês, que é o exemplo 2 da página 502. Essa questão resolvida diz o seguinte: o gás SO3 pode ser decomposto em dióxido de enxofre e oxigênio em altas temperaturas de acordo com a equação. Então, ele te deu aí uma equação química onde todos os componentes são gasosos. Então, eu posso trabalhar com Kp, que é, né, a constante em termos de pressão. As pressões parciais dos componentes gasosos no equilíbrio são pressão parcial do oxigênio igual a 12 atm, pressão parcial do SO2 igual a 4 atm e pressão parcial do SO3 igual a 8 atm. Determine, então, o Kp do equilíbrio em questão. Então, muito simples, né, gente? Agora é só a gente montar a expressão do Kp e substituir pelas expressões que já foram dadas na questão. Então, como é que vai ficar? Eu preciso observar os índices estequiométricos, né, presentes na reação, para poder montar o Kp corretamente. Então, aqui vai ficar Kp é igual a pressão parcial dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos sobre pressão parcial dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, aqui, o oxigênio, o coeficiente estequiométrico dele é 1, então ficou simplesmente pressão parcial do oxigênio. Vezes pressão parcial do SO2 elevado a 2, porque o coeficiente estequiométrico do SO2 na reação é 2. Sobre pressão parcial do SO3 elevado a 2, porque o coeficiente estequiométrico do SO3 na reação é 2. Então, aí agora eu vou substituir pelas pressões. Vai ficar 12, que é a pressão parcial do oxigênio no equilíbrio, vezes 4 elevado a 2, sobre 8 elevado a 2. Né? Então, aqui 12 é a pressão parcial do oxigênio no equilíbrio, 4 é a pressão parcial do SO2 no equilíbrio e 8 é a pressão parcial do SO3 no equilíbrio. Aí agora fica fácil, né? Só fazer aqui os cálculos 8 elevado a 2, 4 elevado a 2, vai ficar 12 vezes 16 sobre 64, que vai te dar como resultado 3. Então, o Kp da minha reação é 3. Ok? Então, novamente, assim como no Kc, a gente tem que utilizar as concentrações no equilíbrio, quando eu calculo o Kp, eu preciso utilizar as pressões parciais no equilíbrio, senão eu não estou calculando o Kp, certo?
Então, essa é a parte importante que vocês precisam ter sempre em mente. Se eu estou calculando constante de equilíbrio, eu não vou usar concentração fora do equilíbrio, eu vou usar concentração no equilíbrio, certo? Então, eu preciso saber as concentrações de cada uma das substâncias no equilíbrio. Da mesma forma, se eu estou falando de constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, eu preciso usar as pressões parciais das substâncias no equilíbrio, e não as iniciais, certo? Isso é uma coisa que costuma confundir muito vocês. A questão a concentração inicial, vocês vão lá, pegam a concentração inicial e jogam na equação. Não. Vocês precisam descobrir primeiro quais são as concentrações de cada substância no equilíbrio, ou quais são as pressões parciais de cada substância no equilíbrio, para aí sim vocês calcularem a constante. Senão, não vai ser constante de equilíbrio, né, gente? Vai ser constante de outra coisa, que a gente até vai ver aqui nessa aula. Se está fora do equilíbrio, a gente dá um outro nome para esse cálculo. Se a gente está calculando constante de equilíbrio, os valores têm que ser os valores no equilíbrio, senão não é constante de equilíbrio, certo? Bem, agora a gente vai ver aqui a relação entre as constantes. Quando um sistema é somente gasoso, eu posso escrever aqui a relação entre Kc e Kp. Então, a relação entre Kp e Kc, que é a constante em relação à pressão parcial, e a constante em relação à concentração, é igual a Kp é igual a Kc vezes RT. R é aquela mesma constante dos gases, né? Vezes T, que é a temperatura, elevado a ΔN, que é a variação do número de mols. E aí aqui, ΔN indica a variação do número de mols, e aí a gente olha aqui para esse quadrinho aqui, ó. Para uma reação do tipo A mais B dando C mais D, como que eu calculo ΔN? ΔN vai ser a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Esse é meu ΔN. O R é a constante universal dos gases, T é a temperatura, Kc é a constante de concentração e Kp é a constante de pressão parcial. Beleza? Para a gente exemplificar essa questão de relação entre as constantes, a gente vai ver aqui essa questão resolvida, que é o exemplo 1 da página 502. O exemplo 1 diz o seguinte, ó: sabendo que a constante de equilíbrio Kc da reação 2SO2 mais oxigênio indo a 2SO3 é 279 a 1000 Kelvin, calcule Kp da reação. Então, como é que vai ficar? Primeiro, eu preciso calcular aqui o ΔN, né? O ΔN vai ser a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, que no caso é 2, porque eu só tenho um reagente. Então, é o 2SO3 aqui. Então, vai ficar 2 menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos, que é 2 aqui do SO2 mais 1 do oxigênio. Então, vai ficar 2 menos 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, então vai ficar 2 menos 3, que é igual a menos 1. Então, esse é meu ΔN. Como Kp é igual a Kc, então aí, né, como o ΔN é menos 1, Kp vai ser igual a Kc vezes RT elevado a menos 1. Aí Kp vai ficar igual a 279, que é o valor do Kc, que ele deu na questão, vezes 0,082, que é a minha constante universal dos gases, vezes 1000 Kelvin, que é a minha temperatura que eu estou considerando aqui, elevado a menos 1. Aí é só vocês resolverem essa questão que vocês vão encontrar 3,4. Então, se eu conheço temperatura, se eu determino a variação do número de mols pela equação, né, utilizando os índices estequiométricos, e se eu conheço o Kc da reação, eu sou capaz de calcular o Kp tendo essas informações. Então, aqui é uma reação, uma outro tipo de equação que permite calcular o Kc e o Kp utilizando valores de constante dos gases, temperatura e variação de número de mols. Mas atenção, muita atenção. Essa equação ela só é válida para sistemas totalmente gasosos. Então, ela só é válida para uma reação onde todas as substâncias são gasosas, igual essa reação que a gente viu aqui no exemplo. SO2 é gasoso, oxigênio é gasoso, e ele dá o SO3 que é gasoso. Então, para um sistema totalmente gasoso, essa relação é válida. Se eu não tenho um sistema totalmente gasoso, essa equação já não vale de nada. Ok? Então, muita atenção para vocês não se confundirem na hora de usar as equações. Ok? Bem, agora a gente vai falar sobre um outro assunto, que é o grau de equilíbrio, que a gente representa pela letra grega alfa. O grau de equilíbrio ele indica a relação
entre o número de mols de moléculas que reagem até atingir o equilíbrio, que a gente chama aqui de NR, e o número de mols de moléculas que a gente tem inicialmente colocados no sistema para entrar em equilíbrio, que a gente chama aqui de NI, que é o número de moléculas inicial, certo? Então, o alfa nada mais é do que a razão entre o NR, que é esse número de moléculas que reagem até atingir o equilíbrio, e o NI, que é o número de mols de moléculas inicial, certo? Então, aí aqui eu peguei esse exemplo só para vocês terem uma noção de como calcula esse alfa. Ó. Se eu tiver uma reação do tipo X indo a Y mais E, onde no início eu tenho 2 mols de X e no equilíbrio eu tenho 0,8 mols de X, sem reagir, o grau de dissociação é calculado. Então, olha só, ele disse que eu tenho essa reação aqui do X indo a Y mais E. Inicialmente, eu tenho 2 mols de X e no equilíbrio eu tenho 0,8 mols. E aí ele pede para calcular o grau de dissociação. Como que eu faço isso? Ó, alfa é igual a NR sobre NI. Inicialmente, eu tenho 2 mols, então eu sei que o NI vale 2. O NR é aquela quantidade da variação, certo? É aquela quantidade que efetivamente reagiu até chegar na concentração do equilíbrio. Então, como que eu descubro o quanto que reagiu do X? Eu pego o quanto que eu tinha inicialmente e faço menos o quanto que sobrou, certo? Aí eu descubro quanto que reagiu. Então, aqui o NR vai ser nada mais, nada menos do que 2 menos 0,8, né? Porque 2 é o quanto eu tinha inicialmente, 0,8 foi o que sobrou sem reagir. Então, o quanto reagiu vai ser a diferença dos dois. Então, aqui vai ficar o alfa é igual a 2 menos 0,8 sobre 2, que é igual a 1,2 dividido por 2, que é 0,6. Em termos de porcentagem, isso significaria 60%. Então, o alfa, né, o grau de equilíbrio, né, o grau de dissociação desse reagente X é de 0,6 ou 60% em termos de porcentagem. Tá? Então, é assim que a gente calcula esse alfa. Para a gente ver um exemplo de questão envolvendo o alfa, ou seja, envolvendo o grau de dissociação ou o grau de equilíbrio, a gente vai resolver aqui a questão 8 dos exercícios conceituais de vocês. A questão 8 diz o seguinte: um recipiente fechado de 1 litro contém NO, oxigênio e N2 em equilíbrio, de acordo com a equação 2NO indo a N2 mais O2. Sabendo que inicialmente só havia NO no sistema, e que o seu grau de dissociação é igual a 50%, encontre o valor de Kc. Então, ele te deu a reação, ele disse que está num recipiente de 1 litro e falou que eu tenho um grau de dissociação de 50% do NO para essa reação. E aí, ele pede para calcular o Kc. Bem, vamos começar então aqui a resolver a questão. Então, aqui, para a gente começar, a primeira coisa, se eu quero achar o valor do Kc, eu preciso descobrir as concentrações de cada um dos reagentes no equilíbrio. Então, eu preciso montar a tabela IV, início, variação e equilíbrio, para eu descobrir essa informação inicial. Aí, aqui, né, eu não sei quantos mols tem inicialmente do NO, então eu vou simplesmente dizer que eu tenho X mol por litro dele. E aí, vou começar, então, a resolver aqui a minha questão. Então, eu defini, como eu não sei quantos mols tem inicialmente do NO, que é o nosso reagente, eu vou simplesmente dizer que eu tenho X mols. Eu não sei quanto é, então eu vou chamar de X. Então, aqui, início. No início, eu vou ter X mol por litro de NO. Não sei quanto vale, porque não foi dado na questão a quantidade inicial. Oxigênio e nitrogênio, como são os meus produtos, eu vou ter 0, certo? Porque eles são, inicialmente eu não tenho produto nenhum, só tenho reagente. Variação. O grau de dissociação do NO não é 50%? Isso significa, então, que 50% da quantidade inicial dele vai reagir. Então, a variação que eu vou ter 0,5x. Por quê? Porque eu vou ter a metade da quantidade inicial do NO reagindo por causa do grau de dissociação. O oxigênio, para descobrir a variação do oxigênio e do nitrogênio, eu preciso olhar para esse quadrinho aqui, ó. A estequiometria de NO, O2 e N2 é de 2 para 1 para 1. Então, eu tenho 2 mol de NO para 1 mol de oxigênio para 1 mol de nitrogênio.
Então, se reagiu 0,5x mol por litro de NO, ou seja, 50% dissociado, isso significa que foi formado 0,25x mol por litro de O2N2, a metade da quantidade de NO que reagiu. Por quê? Por causa do coeficiente estequiométrico, por causa da estequiometria da reação. Eu não tenho 2 mol de NO para cada 1 mol de oxigênio para cada 1 mol de nitrogênio? Então, a estequiometria da reação do oxigênio e do nitrogênio é a metade do NO, certo? Porque é 2 para 1 para 1. Então, o oxigênio e o nitrogênio, eles estão estequiometricamente, né, com o coeficiente estequiométrico dele sempre a metade do NO, porque o NO é 2 e o oxigênio e o nitrogênio é 1. Então, se o NO reagiu 0,5, O2 e N2 vai formar a metade disso, por causa do coeficiente estequiométrico, que vai ser, então, 0,25. Certo? Metade de 0,5 é 0,25. Então, vai ficar 0,25, por causa da estequiometria, porque eu tenho 2 mol de NO para cada 1 mol de oxigênio. Se eu tenho 2 mol de NO para cada 1 mol de oxigênio, né, e eu tenho 0,5 de NO, eu vou ter 0,25 de oxigênio. A mesma coisa para o nitrogênio. Se eu tenho 2 mol de NO para cada 1 mol de nitrogênio, que é a minha estequiometria da reação, se eu tenho 0,5 mol de NO, eu vou ter 0,25 de nitrogênio, porque vai ser a metade, ok? Então, é aí que a gente, dessa forma que a gente consegue descobrir aqui essa variação, usando a estequiometria da reação. No equilíbrio, o que eu vou ter, então? No equilíbrio, eu vou ter x menos 0,5x, que é igual a 0,5x. Eu vou ter 0,25x do oxigênio e vou ter 0,25x do N2. Isso é minha quantidade aqui no equilíbrio, certo? O equilíbrio dos reagentes é sempre a quantidade inicial menos o quanto variou. Então, é x menos 0,5x. Ok? E aí, agora, então, que eu já tenho as quantidades no equilíbrio, eu vou calcular o Kc usando essas concentrações. Então, vai ficar, o Kc é produto sobre reagente. O NO vai ser elevado a 2, porque o índice estequiométrico dele é 2. Então, vai ficar a concentração de H2 vezes concentração de N2 sobre a concentração do NO elevado a 2. Agora, eu vou substituir 0,25x vezes 0,25x sobre 0,5x ao quadrado. E aí, aqui fazendo 0,25x vezes 0,25x, o que eu vou achar é 0,0625x ao quadrado vezes 0,25x ao quadrado, que é 0,5x elevado ao quadrado. Aí, agora, o x ao quadrado corta com x ao quadrado, né, porque eu tenho igual em cima e embaixo, e aí vai ser 0,0625 dividido por 0,25, que é igual a 0,25. Então, perceba, eu não precisei calcular o valor de x para achar o valor do Kc. Por quê? Porque eu tinha x em todas as concentrações. Então, eu ia conseguir cortar esse x, certo? Então, aqui, o Kc para essa reação, considerando 50% de dissociação do NO, vai valer 0,25, ok? Então, essa questão é uma questão um pouquinho mais complicada, porque exige que vocês raciocinem em relação à estequiometria da reação para você chegar às quantidades de variação. Mas isso a gente já vem feito naquelas outras questões. A gente não usa a estequiometria da reação para descobrir o quanto que variou em relação à quantidade de reagente. Não é isso que a gente faz? Então, é exatamente isso que a gente fez nessa questão. A gente utiliza a quantidade que variou sempre em relação à quantidade estequiométrica da reação em relação ao quanto você tem inicialmente do seu reagente. Basicamente é isso, tá? Bem, para finalizar o nosso conteúdo de equilíbrio químico, a gente vai falar sobre quociente de uma reação química, que é o QC. O QC, ele é um quociente de reação de forma igual à expressão da constante de equilíbrio. Então, a gente calcula o QC igual a gente calcula o Kc. Mas eu vou utilizar pressões parciais ou concentrações de reagentes e produtos fora do sistema em equilíbrio. Lembra que eu fiquei falando para vocês várias vezes assim, gente, quando calculo Kc ou quando calculo Kp, a gente tem que usar concentração no equilíbrio e pressão no equilíbrio. Por quê? Se eu utilizo concentração fora do equilíbrio ou pressão fora do equilíbrio, o que eu estou calculando não é Kc e Kp. O que eu estou calculando é o Q, é o quociente da reação química, ou seja, é o quociente da reação química fora do meu equilíbrio. Então, o que eu estou calculando é o Q, nesse caso, não o K,
Bem, então aqui para uma reação aqui hipotética, né, A mais B dando C mais D, o Q dessa reação seria do mesmo jeito que a gente calcula o K. Aqui no caso QC, porque eu estou falando em termos de concentração. Então, QC em termos de concentração, né, vai ser concentração do C, que é meu produto, elevado ao índice estequiométrico dele, vezes a concentração do D elevado ao índice estequiométrico dele, sobre a concentração do A elevado ao índice estequiométrico dele, vezes a concentração do B elevado ao seu índice estequiométrico. Então, aqui, meus amores, qual é a diferença dessa expressão para a expressão do KC? A expressão do KC, ela está utilizando concentrações no equilíbrio. Então, são as concentrações que eu tenho após a reação atingir o equilíbrio. O QC, eu tenho concentrações antes de chegar no equilíbrio. Então, eu ainda não estou no equilíbrio. Eu estou numa situação antes do equilíbrio. Vamos ver isso aqui no gráfico? Vamos imaginar esse gráfico aqui de tempo e concentração. Nesse tempo aqui, ó, T é Q, é o tempo que eu atingi o equilíbrio, porque é o tempo onde as minhas quantidades de produto e reagente não variam mais, ficam constantes. Então, nesse momento aqui, eu atingi o equilíbrio. Qualquer quantidade que eu tenho antes desse tempo de equilíbrio, se eu pegar qualquer uma dessas quantidades aqui antes do tempo de equilíbrio, o que eu estou calculando é o QC. Então, nesse intervalo de tempo entre o zero e a temperatura entre o zero e o tempo de equilíbrio, o que eu estou calculando é o QC. Por quê? Porque é uma reação química fora do equilíbrio. Então, o que eu estou calculando é o QC. Se eu utilizo concentrações de produto e reagente após o tempo de equilíbrio, ou seja, após esse T é Q, o que eu estou calculando agora é o KC ou KP se eu tiver pressão. No caso aqui, como eu tenho concentração, o que eu estou calculando após esse tempo de equilíbrio é o meu KC, porque eu estou usando quantidades de produto e reagente depois que o equilíbrio foi atingido, quando elas já estão constantes. Então, aqui, nesse momento que eu tenho concentrações de produto e reagente constantes, o que eu estou calculando é o KC. Se eu utilizo concentrações antes de atingir o equilíbrio, o que eu estou calculando é o QC, que é o quociente fora do equilíbrio. Então, aqui, a gente pode tirar algumas informações quando a gente compara o Q com o K. O K seria a constante, né, o quociente no equilíbrio, e o Q seria o quociente fora do equilíbrio. Quando eu encontro um valor de Q menor do que o valor de K, isso significa que a reação está deslocada no sentido de formação dos produtos, certo? Quando eu encontro um valor de Q maior do que o valor do K, isso significa que a minha reação está deslocada no sentido de formação dos reagentes. Então, eu estou formando reagente com uma velocidade maior do que eu estou formando produto. E quando eu tenho Q igual ao K, eu estou com a minha reação em equilíbrio. Então, eu estou com a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, eu estou formando produtos na mesma velocidade que eu estou formando reagentes. Aquelas duas reações inversas ali. Se eu tenho Q menor do que K, a minha velocidade no sentido de formação dos produtos é maior. Se eu tenho Q maior do que o K, a minha velocidade no sentido de formação dos reagentes é que é maior. Ok? Então, essa aqui é a relação que eu tenho entre o Q, que é o quociente fora do equilíbrio, e o K, que é o meu quociente no equilíbrio. Bem, então essa foi a nossa aula. Espero que a aula tenha sido esclarecedora e bastante interessante. É uma aula bem pesada, com muita informação. Esse capítulo da apostila de vocês é um capítulo com muitas informações, com muitos cálculos, muitas equações novas, muitas novas, né, raciocínios. Então, é importante que vocês, depois que assistirem essa aula, vão na apostila, dá uma lida, vê o que você ainda não entendeu muito bem, volta aqui na aula, assiste de novo aquela parte que você não entendeu tão bem, porque esse capítulo é um capítulo mais denso, é um capítulo que tem muita informação.
Então é importante vocês retornarem para essa aula quantas vezes for necessário até que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui, ok? E aí, novamente, é importante fazer os exercícios da apostila, porque os exercícios ajudam vocês a treinar, ajudam vocês a exercitar o que a gente viu aqui na aula. E também tirar as dúvidas de vocês nas aulas online, que também são importantes, porque é o momento que vocês têm ali em contato com o professor, ok? Então a gente se vê na próxima aula, galera. Tchau, tchau!